A sepultura pertencia a José de Arimateia, homem rico, um senador, não um político corrupto, mas, segundo o evangelista Marcos, um senador honrado. Lucas também faz menção à índole de José de Arimateia, dizendo-o como homem de bem e justo. Durante o julgamento do Senhor Jesus Cristo, José de Arimateia não consentiu na condenação do Senhor e no que lhe intentavam fazer, a tortura, a vergonha, a crucificação. Influente e respeitado, depois que Jesus foi torturado, execrado, crucificado e morreu, ele, homem influente e respeitado o bastante, compareceu diante de Pôncio Pilatos e reclamou o direito de tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz antes que se iniciasse o descanso sabático como estabelecido na lei de Moisés. Segundo Marcos, ele fez isto ousadamente, muito embora fosse verdade que meses antes ele procurava ocultar que admirasse Jesus, que simpatizasse com o Senhor e que lhe fosse discípulo. Marcos e Lucas também reconhecem que José de Arimateia tinha consigo a bendita esperança. Eles dizem, eles registram que José de Arimateia esperava o reino de Deus. Segundo Marcos, era o dia da preparação, ou seja, era sexta-feira, era a véspera do sábado. Na verdade, faltavam pouquíssimas horas para adentrarem ao descanso sabático. José de Arimateia comparece às pressas diante de Pôncio Pilatos, e este, ainda antes de liberar o corpo, procede às averiguações de praxe naturais da sua função para saber se de fato Jesus Cristo havia morrido e há quanto tempo havia morrido. Tudo foi confirmado pelo centurião romano que estivera ao pé da cruz e que acompanhara o Senhor Jesus desde a sua saída de Jerusalém para fora dos muros da cidade até a crucificação, o suplício da crucificação e a sua morte. José de Arimateia removeu o corpo da cruz e envolveu-o num fino e limpo lençol. Aliás, lençol que ele mesmo, José de Arimateia, comprara para aquele momento. Seu colega Nicodemos também se encontrava ali, naquela ocasião, e levara consigo 50 quilos de mirra e aloés. Aquela mistura fora preparada para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. E de fato, o corpo do Senhor foi ungido com as especiarias que Nicodemos levara, e em seguida o seu corpo foi depositado num sepulcro novo, aberto, esculpido, escavado na rocha. Ao redor do sepulcro, um belo jardim. Pronto, cessara a história do Jesus Cristo, homem, do Jesus terrenal. Ainda foi iniciativa de José de Arimateia rolar uma grande pedra para a porta do sepulcro. Não foi iniciativa dos fariseus nem dos soldados romanos. Uma grande pedra
e Mateus e Marcos concordam nisso, que se tratava de uma grande pedra e que José de Arimateia a havia rolado para a entrada do túmulo. Está claro que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos não trabalham a hipótese da ressurreição, mas estão preocupados em honrar Jesus Cristo e impedir que o seu corpo fosse furtado por terceiros. Naquele momento, Maria Madalena e uma amiga estavam presentes, observando tudo que se passava, sem interferir, silenciosamente. Marcos se refere à amiga de Maria Madalena, dizendo-a ser Maria, mãe de José. Mas nem estas protestam contra as especiarias no corpo de Jesus, nem contra a pedra que fechava a sepultura. Todos ali viviam o momento morte. E mesmo que houvesse promessas, não lhes passava à mente que elas se cumpririam. E com Jesus Cristo sepultado, os principais sacerdotes e fariseus se reuniriam no dia seguinte, muito provavelmente pela manhã, na casa de Pôncio Pilatos. Confabulavam entre si e referiam-se ao Senhor Jesus Cristo como aquele enganador. Lembravam de suas palavras, dos seus ensinos, e principalmente de que ele reiteradas vezes anunciara às multidões e principalmente aos seus seguidores de que ele, Jesus, ressuscitaria ao terceiro dia. Para os saduceus era indiferente a notícia da ressurreição, morte definitiva ou furto do corpo, porque saduceus não acreditavam no fenômeno da ressurreição. Qualquer das possibilidades que viesse a ocorrer, morte definitiva, ressurreição ou furto, para um saduceu, a resposta seria a mesma. Ele daria de ombros e diria, tanto faz. Há uma música de Cássia Eller que retrata bem o peso do tanto faz. A música, a uma certa altura, na sua letra diz, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. É essa indiferença que beira a pasmaceira, fruto da ausência de sonhos, fruto da ausência de visão, fruto da ausência de perspectivas, da ausência de fé e da ausência de esperança, que desemboca num apático tanto faz. Às vezes quero crer que os saduceus deixaram seguidores, mesmo nos nossos dias. Gente que não tem qualquer reação, que não demonstram qualquer emoção, porque para essa gente tanto faz. Tanto faz se vai de mal a pior. Tanto faz quem morreu. Tanto faz quem sofre. Tanto faz quem está ganhando, como está ganhando e para quem está ganhando. Ou se está perdendo. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Uma postura de não comprometimento, de não envolvimento, até de uma certa aparência de desinteresse. Paulo alertou Timóteo e lhe escreveu dizendo, no fim dos tempos, Timóteo, alguns apostatarão da fé. Ainda bem que Paulo disse alguns, quantificou-os como alguns. Apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, há uma dupla vertente. No primeiro momento está um elemento interno, porque diz que dariam credibilidade ao que não merece credibilidade e fariam isso em ato contínuo.
Não seria uma crise eventual de quem um dia levanta de manhã e por questões hormonais ou sabe-se lá, talvez uma noite mal dormida, franzisse a testa e, contrariando todo o seu testemunho, um dia se perguntasse, se questionasse e duvidasse, mas que no dia do seguinte recuperasse a fé? Não. Estamos falando de alguém em ato contínuo, dando ouvidos. E o segundo viés, a segunda vertente, o elemento externo, é que dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O espírito enganador, ele transforma a verdade. As doutrinas de demônios sistematizam a mentira. Paulo vislumbrou esses tempos. Ele os percebeu e tenta alertar ao jovem Timóteo. Anos depois, Paulo tornaria a escrever ao mesmo Timóteo sobre esse mesmo tempos do fim. E então, retomando aquele assunto de sua primeira carta, ele complementa que tais pessoas não suportarão a sã doutrina, amontoarão doutores para si, voltar-se-ão para fábulas, serão presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto natural. Quando eu lia isso na minha juventude, eu me preocupava. O que seria uma pessoa sem afeto natural? Uma pessoa que não ama? Uma pessoa que não demonstra emoção diante de nada, de nenhum estímulo? Até que compreendi que para pessoas sem afeto, a frase mais comum para elas é tanto faz. Nada mais mexe com o seu íntimo, nada mais as atinge, se enclausularam, se encaramujaram, criaram uma espécie de exoesqueleto e isso os protege de qualquer estímulo. Para os saduceus e seus discípulos, se alguém lhes desse a notícia da ressurreição, a postura seria a mesma. Tanto faz. Na Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão, nós encontramos o escrito paulino a esse respeito e diz que serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. Não se incomodarão com a imoralidade. Tanto faz. Serão rudes, cruéis, zombarão, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus amigos. Serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Tanto faz. Quero eu crer que o saduceu, na verdade, não negava a ressurreição. Porque para se negar a ressurreição, é primeiro preciso constituir a hipótese da ressurreição. Admiti-la, pelo menos em tese. O saduceu fazia pior. Ele desprezava com todas as suas forças, com toda a sua indiferença, a ressurreição. Ele não queria sequer admitir a hipótese, quanto mais a concretude da ressurreição. É por isso que naquele momento, diante de Pôncio Pilatos, não havia saduceus. Nem havia saduceus à porta do túmulo. Saduceus não se importavam se a pedra foi removida, se havia lençóis espalhados no chão da sepultura, se havia um lenço pequeno dobrado à parte.
à cabeceira da sepultura. Se a própria sepultura estava vazia, tanto faz. Também não acreditavam em anjos. Então nada os afetaria, nem mesmo miríades de anjos que surgissem cantando que Jesus Cristo ressuscitou. A palavra da ressurreição não os emociona. Eles não têm nenhuma demonstração de afeto pela ressurreição. Não reagem. Foram os fariseus que exigiram que o sepulcro fosse vigiado dioturnamente até que se passasse o terceiro dia. Assim, eles evitariam dar aos discípulos do Senhor Jesus Cristo a oportunidade de roubar o corpo do Mestre e depois, logo em seguida, noticiarem na cidade e nas redondezas que ele havia ressuscitado. Diferentemente dos saduceus, os fariseus então tinham medo da ressurreição. Temiam pelos efeitos que dela, da ressurreição, decorreriam em relação a eles. Como isso poderia alcançá-los, afetá-los e lhes mudar a rota que seguiam, interferir nos seus planos, nos seus interesses. Abraão acreditava na ressurreição. Deus lhe fez promessa de que ele teria um filho na sua velhice. E de fato, essa promessa se cumpriu e Isaque nasceu quando Abraão contava 100 anos de idade. Quando Isaque chegou aos primeiros anos de sua juventude, Deus orientou Abraão, em particular, dizendo-lhe: dá-me teu único filho. Faça um sacrifício a Abraão. Verta o sangue de Isaque, tome-lhe o corpo e pondo-o sobre o altar, ateie fogo e reduza o corpo do menino a pó para mim. Era um pedido estranho da parte de Deus. Contudo, Abraão não reclamou. Não que ele fosse indiferente. Não que fosse uma questão de apatia de Abraão. Não que Abraão desse de ombros e dissesse: tanto faz. Era muito mais uma questão de fé. Os fariseus dizem ou diziam que Abraão lhes era pai. Abraão pensou: vou fazer o que Deus me pediu. Eu vou oferecer o meu filho em sacrifício a ele. Eu darei a Deus o filho que ele mesmo me deu por promessa. Deus não volta atrás em suas promessas. Isso significa que o filho Isaque, mesmo que eu o dê a Deus, ele tornará a ser meu, sempre meu. Mesmo quando eu o der a Deus, Deus, com toda certeza, para não contrariar a sua palavra e a sua promessa, ele dará um jeito para que Isaque torne a mim. Abraão conhecia bem a Deus. O escritor da carta aos Hebreus comentou acerca desse episódio. Ele escreveu que, pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Ofereceu. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. O texto não diz que ofereceria Isaque, mas que ofereceu Isaque. Figuradamente, Isaque foi oferecido. E figuradamente, Isaque ressuscitou naquele dia. Porque quando Deus nos dá uma promessa, a promessa, pode até aparentar que se esvaiu, que morreu, e que as circunstâncias, a realidade circundante, a concretude de suas
vertentes, as suas possibilidades presumíveis não são mais as mesmas para que aquela promessa se cumpra. Mas o que é promessa de Deus? Na retidão, na justiça, na imutabilidade de Deus. Ora, Deus disse a Moisés: assim dirás ao povo, eu sou, me enviou a vós. Porque Deus nunca será e nunca foi, Ele sempre é. Se é promessa de Deus, mudam-se os montes, o mar, os ventos, o céu, mas Deus cumprirá a promessa. Esse é o poder da ressurreição. A promessa de Deus, a imutabilidade de Deus. Paulo afirmou aos romanos que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E assim ele nos leva a crer contra evidências e contra expectativas. É por isso que, ao invés de duvidar, Abraão fortaleceu a sua fé. Mas como Abraão fez isso? Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz que Abraão fortaleceu a sua fé dando glórias a Deus. Abraão cantou a ressurreição. Abraão contou a vitória. Abraão contou que a promessa não se desfaria, não se esvairia entre suas mãos. Ele cantou isso. Fariseus não glorificam. Eles temiam que a notícia da ressurreição dele, de Jesus, lhes complicasse mais ainda a situação política. Eles diziam entre si, o último erro será pior do que o primeiro. É o registro de Mateus a esse respeito. Mas, primeiro erro, a que erro eles se referiam? Particularmente quero crer que se referiam ao fato de terem crucificado injustamente ao Senhor mediante uma sentença forjada num julgamento mal feito. Pilatos consentiu com o pedido daqueles homens, porque os próprios fariseus e sacerdotes tinham à sua disposição permanentemente uma guarda romana. Então, tanto faz, não que Pôncio Pilatos fosse um saduceu, mas que naquele momento lhe convinha dizer, usem da guarda como acharem melhor. Pois bem, a guarda foi posicionada, levaram-na e a colocaram junto ao sepulcro, e a pedra que José de Arimateia havia rolado para a entrada do sepulcro, eles a selaram. Por volta das 6 horas da manhã de domingo, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e aquela sua amiga foram até ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Não iam para ver o Senhor ressurreto, estavam prontas para ver Jesus morto e despreparadas para vê-lo ressurreto. A vida cristã é muito boa quando nós sabemos que Jesus morreu na cruz por nós. Melhor ainda quando sabemos que ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai. Segundo Marcos, ao sepulcro, naquele domingo de manhã, foram Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Foram ao sepulcro levando aromas que compraram para ungir o corpo de Jesus Cristo. Não lhes passava à mente, ao coração, as tantas vezes em que Jesus Cristo prenunciara a sua ressurreição. Se lembravam, descreram, mas talvez nem mesmo lembrassem. As especiarias e ungüentos foram preparados antes do sábado. Ora, Jesus Cristo morreu às 3 da tarde. O sábado começaria às 6,
Certamente os prepararam entre 3h30 e 5h30 da tarde. E agora, domingo de manhã, já vencido o descanso sabático, pelo caminho de ida elas seguem demonstrando uma preocupação: quem lhes removeria a pedra para que entrassem no sepulcro? Não estavam indo porque tivessem hora marcada com Jesus ressurreto, muito embora Jesus houvesse agendado. Estavam indo para ver Jesus Cristo morto, inerte, vencido da morte. Já se surpreenderam quando chegaram mais próximo porque não encontraram a pedra no lugar. A pedra não foi removida à vista delas, mas quando chegaram já estava removida. Também souberam que ocorrera um terremoto, algo semelhante ao que acontecera quando ele, Jesus, morrera na cruz, horas antes, dando um grande brado. Já seria o suficiente para que se lembrassem da ressurreição. Um anjo do Senhor descera e removera a pedra que que José de Arimateia rolara para a entrada do sepulcro e que os fariseus haviam selado. Um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. Tinha aspecto de um relâmpago, o que certamente se traduz que fosse reluzente, temível, poderoso. Estava vestido de vestes branquíssimas, segundo o relato de Mateus em seu evangelho. A guarda romana, essa muito provavelmente viu o anjo do Senhor. Ficaram tão assombrados que pareciam como que mortos, ou seja, estáticos. Sem reação, boquiabertos, estarrecidos. O anjo do Senhor falou às mulheres para que não tivessem medo, como a guarda romana tivera. Ele afirmou ainda que sabia, inclusive, qual era a intenção daquelas mulheres. Buscavam a Jesus Cristo. Ele se antecipa e tenta lhes mudar a ótica, porque buscam Jesus morto e o anjo lhes anuncia Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, essa é a notícia que o anjo dá àquelas mulheres. Chama-as para ver o sepulcro vazio e então as concita para irem imediatamente aos discípulos para comunicar o ocorrido. O ocorrido de que Jesus ressuscitara, não o ocorrido de que encontraram o sepulcro violado e vazio. O anjo ainda as avisou de que ele, Jesus, seguiria para os altos da Galileia e que ali ele marcaria novo horário para uma nova audiência, uma nova agenda com os seus discípulos e seguidores, nos altos da Galileia. Quem havia visto Jesus ressurreto até aquele momento? Ninguém. As mulheres saíram pressurosamente do sepulcro. Marcos utiliza a palavra apressadamente. Elas sentiam temor, não sentiam tremor. Marcos também menciona que estavam assombradas. E apesar do temor e do assombro, havia imensa alegria. Correram para anunciar aos discípulos, seguindo as instruções do anjo. Nada disseram a ninguém mais pelo caminho, enquanto seguiam para levar aquela notícia. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse do túmulo vazio e da mensagem que o anjo do Senhor lhe dera.
Primeiro ela diz isso a Pedro e a João. Os anjos do Senhor lhe haviam falado de ressurreição, mas me parece que Maria Madalena chegou com outra mensagem diante dos discípulos, algo do tipo: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. O não sabemos indica que Maria Madalena não estava sozinha, mas que havia alguém mais junto com ela e que concordava com os seus dizeres. Corpo roubado, sepulcro violado. Essa era a ótica de Madalena e de suas amigas. Elas não haviam encontrado Jesus Cristo. Não pensavam em ressurreição, pensavam em continuidade da morte e simulação de ressurreição através do furto do corpo, através da violação da sepultura. Aqueles soldados romanos fugidios chegaram também a Jerusalém. Anunciaram todas as coisas que haviam acontecido. E essa expressão certamente denota que relataram do terremoto, relataram da aparição do anjo do Senhor, relataram do selo rompido e relataram da pedra removida. Viram as mulheres se aproximando do túmulo? Muito provavelmente não. Mas também se viram. Iam então desabalada a carreira para Jerusalém, que não se detiveram a lhes dizer nada. A verdade é que os soldados romanos não viram Jesus ressuscitado. Afinal, Marcos afirma que a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Os principais sacerdotes fizeram então uma nova reunião e desta feita convocaram os conselheiros para dela participar. E depois de confabularem agitadamente entre si, decidiram dar muito dinheiro aos soldados e orientá-los para que dissessem que dormiram no posto de guarda. Soldados romanos dormindo no posto de guarda. E que isto ensejou que os discípulos do Senhor Jesus viessem e roubassem-lhe o corpo. Mas que testemunho descabido, inverossímil. Dormiram e não acordaram, com o selo sendo rompido, com a pedra sendo removida e com o corpo sendo carregado, retirado, arrastado. Eram soldados romanos. Mas foi esta a versão que combinaram divulgar em Jerusalém nos arredores. Os soldados ainda temeram afirmar que haviam dormido no posto de guarda. Isso poderia lhes causar sérias implicações no exército. Os principais sacerdotes e os conselheiros os acalmaram que se o presidente, se referiam a Pôncio Pilatos, soubesse disso, que eles dormiram no posto de guarda, eles mesmos, os principais sacerdotes, usariam da persuasão para que ele, Pôncio Pilatos, não os castigasse. E por via das dúvidas, fariam mais ainda, esconderiam aqueles soldados para que não fossem encontrados, se porventura fossem procurados para serem castigados. Está tudo resolvido. Os soldados aqueceram
e receberam a dinheirama, a propina, divulgaram a notícia do furto do corpo de Jesus Cristo e divulgaram também que isso aconteceu porque eles mesmos haviam dormido no posto de guarda. Enquanto isso, Pedro, que ouvira os relatos de Maria Madalena e suas amigas, ele sai correndo e vai ao sepulcro. João também vai correndo acompanhando a Pedro. João é jovem e na sua juventude, com maior vigor físico, ele chega primeiro do que Pedro. Não entra no sepulcro, mas abaixando-se vê os lençóis pelo chão do sepulcro. Pedro chega pouco depois, afobado como sempre, e ele entra adiante de João no túmulo do Senhor Jesus Cristo. Pedro vê os lençóis no chão, mas vê também que há um lenço, um pequeno lenço, que ele sabia. Aquele pequeno lenço era para cobrir a cabeça de Jesus Cristo. Este estava enrolado num lugar à parte. É tudo o que Pedro encontra. Madalena também já está retornando ao jardim do sepulcro, chorando muito, chorando copiosamente. Ela não entra no sepulcro, mas se abaixa para ver o interior do sepulcro. E então ela já não vê mais aquele anjo assentado na pedra que tampava o túmulo, mas ele agora vê 2 anjos. Ela estava acompanhada de suas amigas. Encontraram os 2 anjos. Porque entraram sim no sepulcro, no interior do túmulo. Segundo Lucas, ela e suas companheiras se depararam com 2 varões, aparentando serem jovens, vestidos de forma resplandecente. Um deles estava à cabeceira do lugar onde jazia o corpo de Jesus. O outro, do outro lado, aos pés, e ambos com vestes brancas e compridas, tiveram medo. Novamente ficaram apavoradas. Quem viu Jesus ressuscitado até esse momento? Ainda ninguém. Ninguém. Ainda se presume não da ressurreição, mas da morte. E Maria Madalena chora se lamentando. Os anjos indagam o porquê do choro lamentoso. Ela responde para os anjos: levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Eu fico tentando imaginar a sensação de Maria Madalena e daqueles homens buscar Jesus morto, e nem mesmo morto encontrá-lo, sem expectativa de ressurreição, e entendendo que os adversários, os desafetos, venceram a pendenga, porque prevalecerá a hipótese do corpo furtado. Ela recuou do sepulcro. Foi quando ela sentiu que havia um homem em pé do lado de fora, no jardim, e ela, virando-se, olhou e presumiu que fosse o jardineiro, e então ela diz: se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela está tentando convencer o jardineiro de que ela vai levar o corpo e não o acusará de coisa alguma. Ela continua agindo em cima da hipótese do furto do corpo e de um Jesus Cristo que ainda está morto,
ainda não consegue aceitar a realidade da ressurreição, muito embora esta já fosse uma realidade. E o suposto jardineiro então a chama pelo nome Madalena. E somente nesse instante ela reconhece que se trata, pelo tom de voz e pelo timbre de voz, pelo jeito de chamá-la, não é o jardineiro, mas é Jesus Cristo. Madalena retorna para fazer um novo relato, agora deste encontro. Ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto e era preciso comunicar isso aos outros, porque quem tem a experiência do encontro com o Jesus Cristo ressuscitado irá com toda certeza comunicar isso a outros. E indo pelo caminho, Jesus Cristo lhe sai ao encontro dela e de suas amigas e as encontra, cumprimenta-as. E elas se aproximam dele e lhe abraçam os pés, adoram ao Senhor Jesus. E Jesus Cristo então lhes dá orientação: não tenham medo. Já não se tratava de medo em relação a Jesus ou à soldadesca romana ao pé do túmulo, não, mas medo em relação a como seriam recebidas em Jerusalém, até mesmo pelos discípulos, quando anunciassem que Jesus ressuscitou. Jesus ainda ratifica o que o anjo dissera a elas, que deveriam encontrá-lo nos altos da Galileia. Agenda confirmada. E quando Madalena encontrou o grupo dos discípulos, já não era apenas Pedro e João, os encontrou tristes e chorando. Muito provavelmente porque Pedro e João já haviam retornado e lhes haviam falado acerca do túmulo violado. Pedra removida, selo rompido, lençóis no chão, um pequeno lenço dobrado à parte e um túmulo vazio. Quando ouviram o relato de Maria Madalena, eles não acreditaram. Acharam que a mulher estivesse louca, que fosse desvario. E Maria Madalena não estava sozinha, mas aparenta que ela fosse a porta-voz de um grupo de mulheres que, tal qual ela, compartilhavam uma nova visão de cristianismo e uma nova realidade, que era a de Jesus ressurreto dentre os mortos. Segundo Lucas, as que estavam perante os discípulos, mencionando a ressurreição do Senhor, eram Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. O grupo das mulheres estava aumentando, e o grupo da turma que acreditava na ressurreição estava aumentando. Mas a turma do que esperavam e ainda acreditavam na morte de Jesus era grande e era resistente. Houve outras aparições de Jesus ressurreto? Sim, houve. Nos 10 dias que se seguiram, ele apareceu a outros, em lugares diferentes, a grupos quantitativamente diferentes, com palavras diferentes, gestos diferentes, permitindo-se ser tocado para que eles se cientificassem de que verdadeiramente era Jesus. Precisamos de algum cuidado ao tratar do fato bíblico. Alguns não ousam chamá-lo de fato histórico porque não encontram suficientes evidências históricas para confirmá-lo como fato histórico. E por isso a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é abordada pela fé. Fé. Como evidência histórica, não nos restou muita coisa. Como evidência histórica, nós temos uma sepultura vazia em Jerusalém, visitada por milhares de pessoas, todos os anos. Virou ponto turístico. Explora-se o turismo religioso. E o lugar foi denominado de Santo Sepulcro,
porque acredita-se que ali esteve depositado o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes que ele fosse ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Pai. Nos séculos que se seguiram, foram incontáveis as terríveis batalhas que houve por Jerusalém e pelo Santo Sepulcro. Algumas com vertentes política ou nacionalista ou ideológica, comercial, religiosa. O lenço, que sabe-se lá onde estaria, atestava a ressurreição e não o furto. Mas esse lenço, responsável por toda aquela história que se escreveria, estava irremediavelmente perdido. Numa tentativa de se calar os discípulos de Jesus, como já antes tentaram fazê-lo, e Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão, e nós hoje poderemos então dizer, se nos calarmos, os lenços clamarão. Mas onde os lenços? Para alguns é o véu de Verônica, mas esse supostamente teria sido um lenço usado por uma mulher piedosa, que durante uma das interrupções de Jesus Cristo, na sua caminhada na Via Dolorosa, dele se aproximou para lhe secar o rosto, suor, lágrimas. Mas neste caso, Jesus Cristo estava vivo. Ademais, não existem relatos bíblicos de que ele parou durante a Via Dolorosa. Outros arriscam optar pelo Santo Sudário de Turim, uma peça retangular de linho com 4,5 metros de comprimento, com manchas por todo o corpo, no tecido, retratando um homem que teria supostamente morrido crucificado. Mas ali era um lençol de corpo inteiro. O lenço no rosto, prova histórica, sumiu. Madalena, nas suas idas e vindas, nem se deu conta, porque o fervor e a alegria podem ofuscar mesmo o mais piedoso cristão, que não atentar para as pequenas coisas da fé. Pedro viu o primeiro, apesar de ter chegado por último, limitando-se a ficar pensativo. João viu depois, apesar de ter chegado primeiro, porque as coisas da fé não são uma competição em que os primeiros sejam agraciados, enquanto que os últimos desprezados. Na fé há que se chegar e há que se entrar, não importa em qual ordem de chegada e entrada. Não basta chegar. João entrou no túmulo, mas somente depois que Pedro entrou. Óbvio que João viu o mesmo lenço que Pedro e dele inclusive fez registro no seu evangelho. O lenço foi bastante significativo para João, mais do que a pedra na entrada e mais do que o testemunho de Maria Madalena. Os principais sacerdotes se preocuparam em não cometer um erro maior, buscavam excelência. Os soldados romanos se preocupavam em não se deixar corromper com vultosa propina, a circunstancialidade. Arimateia em trancafiar, bem trancafiado o corpo de Jesus, o zelo. Nicodemos em ungir o corpo inerte de Jesus, a conveniência. Madalena e suas amigas em como remover a pedra do túmulo, a superação. Pedro em juntar as pedras do quebra-cabeças, a racionalização. João atentou, porém, para o lenço dobrado, a ressurreição. A ressurreição não lhe foi hipótese, possibilidade, mas algo fático, real, uma concretude, fato histórico. Sua evidência não estava na pedra removida e tampouco no túmulo vazio, mas no lenço dobrado e posto no lugar à parte, porque para a pedra removida e para o túmulo vazio haveria outra explicação, a violação do túmulo e o furto do corpo. Mas que ladrão, violando o túmulo e furtando o corpo, se dedicaria a dobrar cuidadosamente um lenço e pô-lo à parte? Aquele lenço era a prova da ressurreição. Sem o lenço, vã seria a nossa pregação, porque Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Sem lenço, vã seria a nossa fé, porque assim também escreveu Paulo à igreja de Roma. Sem o lenço, somos falsas testemunhas, por darmos testemunho de algo que supostamente não teria acontecido. Sem o lenço, os que faleceram estão irremediavelmente perdidos. Sem o lenço, os que estão vivos são os mais miseráveis do mundo. O lenço
é como pequenas coisas que podem mudar uma vida inteira. Construímos nossa vida sobre pedras roladas, visões de anjos, túmulos vazios, sudários ao chão e nos esquecemos do pequeno lenço, que deve ser dobrado e posto à parte num cantinho. São os detalhes da vida que nos levam às pequenas decisões e posturas, mas que influenciam para os grandes rumos e grandes chegadas. Esquecer de dobrar o lenço e deixá-lo misturado no chão aos lençóis é correria de quem furta corpo e não garante fé. É preciso dobrar o lenço e pô-lo no canto à parte, não sair correndo estapafurdiamente do túmulo. Ei, aonde você vai? Correndo com o corpo. Não vai dobrar o lenço? Não, eu estou atrasado. Lá se foi a ressurreição. Mais um túmulo vazio, mas questionavelmente vazio, vaziamente questionável. Furto ou ressurreição? Dobrar o lenço e pôr num canto é levar as coisas no ritmo certo, com cada coisa no seu devido lugar, na sua devida escala de valores. Não dobrar o lenço é deixar que o ardor da ressurreição se esfrie, se vá, se perca. Uma concessão aqui e outra ali, para no fim estarmos totalmente fora da rota que inicialmente estava traçada. Não é que se deva arremeter ao preciosismo, ao detalhismo, ao perfeccionismo, mas que se deva tomar pequenas decisões acertadas em momentos importantes para grandes rotas. Em momentos que não basta correr e chegar primeiro. Lenço não é para quem chega primeiro, para quem está na frente, para quem está em evidência. É para quem ousa entrar. É preciso chegar e entrar. E da avalanche das informações que não chegam, olhar para a coisa certa. João olhou para o lenço, ele estava dobrado, e João compreendeu que Jesus Cristo havia, de fato, sido levantado dentre os mortos. Olhe para o lenço. Os lençóis são importantes, mas olhe para o lenço. Ele tem que estar dobrado num canto à parte. Reserve um tempo para dobrar e guardar o lenço. Não saia correndo do túmulo. Mesmo com tanto alarde e barulho, com sinais e maravilhas, mesmo com tanta gente falando, o lenço tem que estar lá, sem banda musical, sem outdoor, sem sinais luminosos, sem trios elétricos, dobrado num canto, sem ser o protagonista, sem roubar a cena. O lenço é aquela alavanca da fé para se crer à ressurreição. Não precisa ser grande coisa, pode ser um lenço. Toda a nossa fé começa ali, no lenço, porque o lenço é a ressurreição. Temos menos milagres hoje porque não temos lenço. Ou se temos, ele não está dobrado num canto, mas misturado ao chão com os lençóis. Contaminamos o nosso credo com o nosso conhecimento secular. Elaboramos estruturas teológicas brilhantemente argumentativas, pouco significativas, menos eficazes. Precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou. É aí que começam os milagres e as reviravoltas na vida, na nossa vida e de quem está perto de nós. Tenha um tempo para dobrar o lenço.